Fala pessoal, chegamos na questão de número 36, Amazon FGV, e a questão diz o seguinte: a figura a seguir é uma associação em série de capacitores ideais. A capacitância de cada capacitor é 12 microfarads. Ou seja, nós temos aqui 12 microfarads, 12 microfarads e 12 microfarads, pessoal. E aí o problema nos pede o seguinte, pessoal, ele fala o seguinte: ao ligarmos um medidor de resistência elétrica entre os pontos A e B, ou seja, entre os pontos A e B, depois de 5 minutos conectado à associação, ele indicará qual vai ser o valor, pessoal, que esse medidor de tensão vai indicar ali no seu display, né, no seu, na sua escala, na saída, e vamos fazer uma análise. Pessoal, essa questão ela é interessante, ela pode confundir, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa observar, que medidor é esse, pessoal? Ele é um medidor de resistência elétrica. Então, o medidor ele vai medir resistência elétrica. E o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos algum resistor aqui em cima? Não, nós não temos nenhum resistor, pessoal. O resistor está aqui, ó. Você vai medir um resistor de 10 kΩ, você vai colocar o resistor e vai medir 10 kΩ. Mas não temos um resistor aqui. O que nós temos são capacitores associados. Então, para medir a capacitância desses capacitores associados, nós precisaríamos de um capacímetro, não de um medidor de resistência, no caso, um ohmímetro. Geralmente, o nosso multímetro, né, o alicate amperímetro, às vezes nós temos as escalas, já tem todas essas funções, mas aqui precisaríamos de um capacímetro. Então, o que vai acontecer com essa leitura, pessoal? Vamos observar que o medidor de resistência elétrica ele vai medir resistência, e nessa associação você não tem nenhuma resistência, pessoal. Então, qual que é a resistência que ele vai medir? Pessoal, o capacitor, quando você vai conectar o equipamento, pessoal, a uma medição, tá? Você vai conectar aqui, esse equipamento, pessoal, ele vai aplicar uma pequena tensão. Ele vai aplicar uma tensão, essa tensão vai gerar uma corrente, e com base nessa corrente, ele vai identificar qual que é a resistência desse nosso componente. Porém, quando você aplica uma tensão em um capacitor, pessoal, o que acontece com o capacitor no primeiro momento? O capacitor, pessoal, ele vai funcionar, ele vai ser um curto-circuito. Então, se você pegar aqui, pessoal, um capacitor, nós temos aqui um capacitor, e aí você aplica os terminais aqui do ohmímetro no capacitor, a corrente, a tensão que ele aplica aqui, pessoal, vai aplicar mais e menos aqui uma tensão V, essa tensão, ela vai ser como se fosse um curto-circuito. Então, você vai ter uma corrente como em curto-circuito nesse capacitor. Então, o que ele vai medir? Ele vai medir zero. Ele falou, ó, aqui não existe resistência, então a resistência aqui é zero, é como se fosse um curto-circuito. Porém, o problema pergunta o seguinte: depois de 5 minutos conectados, o que vai acontecer? Aí nós temos que observar bem como que o capacitor se comporta. Vamos dizer que aplicou aqui uma tensão de 9 volts, tá, pessoal? Foi aplicada uma tensão de 9 volts nesse capacitor. O que vai acontecer com esse capacitor, pessoal? Esse capacitor, pessoal, ele vai se carregar, pessoal. Ele vai se carregar até chegar no valor V, aqui que foi aplicado nele. Aqui nós temos o tempo. Então, esse capacitor ele vai se carregar até chegar num ponto de que temos 9 volts no capacitor, e se tivermos 9 volts, que é a mesma tensão da fonte, qual que vai ser a corrente aqui, pessoal, que vai passar? É zero. Não vai ter corrente, ele vai funcionar como uma chave aberta. E uma chave aberta é o quê? É uma resistência infinita. Então, depois do transitório de carregamento do capacitor, o multímetro lá, o ohmímetro, ele vai identificar uma resistência infinita, porque a tensão da fonte, a tensão que foi aplicada em cima do capacitor, vai estar aquela mesma tensão no capacitor. Então, a gente tem aqui que essa questão é questão de número 36,
36 vai ser a letra E. Letra E, pessoal, 36, vamos ter uma resistência infinita, pessoal. Tentei explicar da melhor forma, mas eu acho assim que é uma questão conceitual, é extremamente importante entender esse conceito para trabalhar tanto questões de cálculo quanto questões de análise de circuito desse tipo, pessoal. Então é isso aí. Peço que você deixe o seu gostei no vídeo, peço que você deixe o seu comentário, né? Se quiser deixar algum comentário no vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui para acompanhar as nossas próximas questões e também, se quiser, pode visitar o nosso acervo aí de questões resolvidas. Bons estudos e até a próxima questão, pessoal.